Estou com a minha Bíblia aberta aqui mais uma vez, no livro do profeta Samuel, o primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17, versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vem a mim com a espada, com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus em que você tem afrontado. Quando eu olho para esta palavra, para esse versículo, eu vejo que aqui nós encontramos um texto muito importante: vencendo-se batalha. Davi, quando ele cita estas palavras, quando ele fala para o filisteu: Tu vem a mim com espada, com lança, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, ele não está temendo a aparência em que se apresentava diante dos exércitos de Israel. Davi, ele começa a enxergar que existia algo maior do que aquele gigante chamado Golias, aonde a Bíblia testifica, aonde a Bíblia diz que ele seria, naquele dia daquela batalha no arraial, seria o terror do povo, do exército de Israel. Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, e ele tinha suas características para ser um homem segundo o coração de Deus. Davi, ele era um homem que vencia a batalha. Davi, ele era um homem em que ele queria lutar e vencer batalha. Nós temos que ter a certeza que nós precisamos vencer as batalhas. Nós precisamos ser um vencedor e vencermos as situações do gigante Golias que atravessa o nosso caminho, que é o adversário. Quando ele faz o desafio, dizendo: Tu vem a mim com espada e com lança, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, é porque ele conhecia o Deus de Israel. Ele conhecia o Deus a qual o gigante Golias, com a estrutura de quase 3 metros, estava afrontando, aonde todo o exército de Israel estava temendo. Mas Davi não temia a aparência do mal. Davi, ele estava pronto para ser um vencedor e vencer as batalhas. Precisamos entender que quando nós lutamos contra o gigante, a adversidade da vida, as situações da vida, nós estamos vencendo batalha. Nós estamos vencendo as situações em que a vida nos proporciona para que podemos amadurecer a nossa fé. O importante de todas as situações que nós reconhecemos que Deus, ele vai na frente da batalha. A palavra diz que Davi, ele diz: Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Quando ele se apresenta para lutar contra o gigante, para vencer esta batalha por Israel, para vencer esta batalha para aqueles que via ele lutar, muitos estavam ficando para trás. O exército de Israel estava ficando para trás e não estava diante desta batalha querendo ser um vencedor. Mas Davi, ele se apresenta nesse dia para levar para os seus irmãos pão, água e ver como eles estavam na batalha. Ele não estava se apresentando para esta guerra, mas quando ele vê o gigante Golias afrontando o Deus de Israel, ele não suporta a afronta, porque ele era um vencedor que vencia a batalha. Ele desafia, ele luta em um desafio dentro dele. Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos para vencer esta batalha. O rei, a qual colocava o exército para lutar e temia o gigante Golias, todos começavam a ficar diante deste gigante, amedrontado. Mas Deus, quando ele chama alguém como Davi, segundo o seu coração, Deus então sabe que esse é um vencedor e que esse pode vencer batalha, como Davi ia vencer esta peleja.
quando ele se depara de frente do gigante, e ele chega junto do gigante, quando aquele homem, com uma estrutura de quase 3 metros, com uma lança de aproximadamente 15 quilos, com uma couraça aproximadamente 70 quilos, quando ele se aproxima de Davi, um menino que foi criado, a qual a Bíblia diz apacentando ovelha, mas ele não tinha medo de batalha. Um menino que um dia, para ser vencedor, ele lutou contra um leão, porque queria roubar uma das ovelhas do seu pai. Ele lutou contra um urso e matou o urso, porque queria roubar uma das ovelhas do seu pai. Um menino que já trazia a característica de vencedor. Um menino que venceu batalhas, ia lutar e venceu um dos maiores gigantes dessa época, chamado Golias. Você tem que lutar, você tem que vencer Golias, você tem que vencer as situações da sua vida, você tem que enfrentar situações e derrubar o gigante, para que Deus possa ter você como um vencedor de batalha, para que a tua história seja mudada, para que você seja exaltado e não envergonhado diante de Golias que queria humilhar o exército de Israel, queria humilhar o povo de Israel. Mas Deus levanta Davi, o seu ungido, e Davi vai para a batalha. E quando Davi se depara com a batalha, Davi vê que ele precisava do Criador dos céus e da terra. E a Bíblia diz que ele começa a dizer para o gigante: tu vem a mim com espada e com lança, mas eu vou a ti, em nome do Senhor dos exércitos. Eu vou enfrentando as diversidades, em nome do Senhor dos exércitos. Não precisamos temer, não precisamos amedrontar o gigante, porque nós temos que ir em nome do Senhor dos exércitos. Não precisamos correr das situações da vida, precisamos enfrentá-la, precisamos desafiá-la, precisamos lutar, vencer. Como Davi, quando ele chega no arraial, que ele chama o gigante para a peleja, ele sabia que o arraial era o lugar onde ele poderia encontrar a vitória. E quando ele passa-se a mão no arraial e pega-se 5 pedras na sua mão, essas pedras, eu começo a entender que ela está intitulada sobre aquilo em que um dia foi falado por um profeta, um Deus maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, pai da eternidade, e o Deus forte que derrubaria o gigante Golias. Davi coloca essa pedra na funda e ele começa a rodar. E quando o gigante vai se aproximando diante de Davi, quando o gigante começa a generalizar o guerreiro vencedor que vence batalha, a Bíblia diz que Davi começa a olhar para ele e ele vai de encontro. Davi lança-se a pedra que está na funda e crava-se na testa do gigante Golias, e ele tomba e ele cai por terra, porque ninguém pode desafiar o Deus de Israel. Ninguém vence o Deus de Israel. Davi vence-se Golias. Davi corta a cabeça de Golias com a espada e levanta em memorial, e todos dizem: só o Senhor é Deus, porque Davi, ele tem um Deus que vence batalha. Seja um vencedor, vença as batalhas, lute, seja guerreiro, desafie todas as situações da vida, não se acovarda, porque Deus, ele vence as pelejas por você, e que Deus possa estar vencendo todas as situações da sua vida, como também Deus venceu Golias naquele dia por Davi, e ele saiu um crente cristão, um israelita cristão que vence batalha. Que Deus nos abençoe. Amém.
Rei Saul se alegrava com a melodia, mas Satã se aproximava, a harpa aparecia. Dum 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 dum